Israel versus Irã. Este não é mais um conflito teórico, que poderia acontecer em algum momento no futuro. A era de escaramuças por procuração ou ataques isolados de mísseis e drones acabou. Após a Operação Leão Ascendente de Israel, os dois países estão envolvidos em um confronto total que está lançando o Oriente Médio em turbulência. A pergunta na mente de todos é simples: quem vence? Este é o confronto militar aprofundado que vale a pena assistir, pois o programa militar investiga como Irã e Israel se comparam. A análise inicia-se com o jogo numérico. De acordo com o Global Firepower, que classifica 145 nações militares todos os anos, usando um sistema de classificação proprietário que leva em conta mais de 60 fatores, o Irã vence quando se trata de números absolutos. Pelo menos é o caso para a mão de obra. O Irã é um país muito maior que Israel, em território e população. O Irã tem uma população de aproximadamente 90 milhões. Sendo quase 10 vezes maior que os 9,5 milhões de Israel. Essa população maior se traduz em uma enorme vantagem de pessoal em todos os aspectos. O Força Global de Poder diz que o Irã tem mais de 41,5 milhões de pessoas aptas para o serviço, contra 3,2 milhões israelenses. Outro 1,4 milhão iranianos atingem a idade militar por ano, o que é mais de 10 vezes o número em Israel. Ao analisar as forças militares ativas e reservas de cada país, a enorme vantagem numérica em pessoal fica evidente. O Irã tem um exército ativo de 610 mil militares, juntamente com 350 mil reservistas e 220 mil forças paramilitares. Estes últimos geralmente fazem parte do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que opera independentemente do exército iraniano. E se a Turquia hoje for acreditada, está ganhando rapidamente mais poder político na sequência da Operação Leão Ascendente. As forças militares e paramilitares ativas de Israel são muito menores que as do Irã, com 170 mil e 35 mil, respectivamente. No entanto, possui mais reservistas, ostentando 115 mil pessoal extra neste departamento. Se a guerra entre Israel e Irã fosse uma batalha terrestre, onde esses tipos de números importam, o Irã teria uma clara vantagem. Mas não é. Esta é uma confrontação onde a tecnologia está vindo para o primeiro plano. Até agora, toda a campanha de ambos os lados foi travada no ar. Israel está atacando o Irã usando seus caças avançados e suas munições precisas. O Irã está retaliando com mísseis e drones lançados de seu território, visando saturar as defesas aéreas israelenses. Em uma guerra como essa, não importa que o Irã tenha milhares de veículos blindados, mais artilharia e uma marinha maior. Também não importa que o Irã seja cerca de 75 vezes o tamanho de Israel geograficamente. Se fosse uma guerra terrestre, o Irã poderia usar esse tamanho imenso para espalhar as tropas de Israel, criando uma enorme linha de frente onde estão os números de efetivo do Irã. A vantagem compensa, porém, não é o tipo de guerra que Israel e Irã travam. Quando a tecnologia de cada lado é analisada, revela-se uma mudança drástica em quem possui a real vantagem. Considere o equipamento de defesa aérea. Ambos os países têm muitas defesas aéreas, embora haja diferenças distintas em sua qualidade e na filosofia por trás da implementação dessas defesas. O Irã fica muito atrás de Israel nesta área. Como aponta a Associated Press News, grande parte do equipamento militar do Irã é uma mistura de sistemas da era soviética comprados da Rússia e pelos Estados Unidos da América antes da Revolução Islâmica de 1979. E sistemas fabricados internamente que oferecem pouco, se é que oferecem algo, em termos de avanço tecnológico. O Jerusalém Post destacou isso em outubro. Em 2024, o Irã prioriza uma abordagem de quantidade em vez de qualidade para suas defesas aéreas. Os S-3 Centenas compõem uma grande parte dessas defesas. Em 2007, o Irã fechou um negócio de 800 milhões de dólares americanos com a Rússia para trazer esse sistema específico ao país. O Irã desejava 4 deles. Apesar do atraso, obteve o que almejava. O problema é que o S-300 é um sistema antigo. A versão original do sistema entrou em serviço em 1978.
embora tenha recebido várias atualizações desde então. O Irã não pode escapar do fato de que está acumulando defesas aéreas da era soviética contra alguns dos jatos de combate mais modernos do mundo. Abordaremos isso posteriormente. O Irã também criou suas próprias defesas aéreas, porém geralmente são réplicas inferiores de sistemas existentes em outros locais. O sistema Mersad do Irã é uma cópia do MIM-23 Hawk americano, apesar de versões mais recentes serem móveis por estrada. O Irã também construiu o míssil Terra-Ar Siedone, que foi baseado no HQ-2J chinês. Os S-200S russos, que são ainda mais antigos e menos eficazes que o S-300, também são incorporados às defesas aéreas do Irã. Também é confirmado que o Irã possui pelo menos um TORM, um outro sistema russo, porque usou essa arma quando derrubou acidentalmente uma aeronave comercial. Em 2020, há mais, mas o padrão é claro. A estratégia de defesa aérea do Irã utiliza uma combinação do que possui disponível para apresentar uma defesa aérea. E, para a maioria dos países do Oriente Médio, isso funciona. Muitas das nações ao redor do Irã têm defesas aéreas mais fracas, não são seu inimigo ou não têm o poder aéreo. Para aproveitar as muitas lacunas na abordagem do Irã, Israel, por outro lado, isso é outra história. A Operação Rising Line mostrou que as defesas aéreas fracas do Irã não resistiriam a um ataque de jatos de combate modernos. Eles nem sequer resistem a tentativas de sabotagem. Segundo o Times de Israel, o Mossad israelense sabotou os sistemas de defesa aérea iranianos antes do início da Operação Rising Line, deixando-os praticamente inúteis e mostrando a vulnerabilidade desses sistemas. O ex-diretor de inteligência israelense do Mossad, Zohar Palti, revelou em uma entrevista com Yalda Hakim, da Sky News, que levou entre 36 e 48 horas para Israel dominar completamente os céus acima do Irã. Pensamos que seria muito mais difícil, sabe? Porque eu não quero me gabar ou fazer coisas assim. Quer dizer, foi muito mais rápido do que antecipamos. Esses não são indícios de um país que possui uma boa tecnologia de defesa aérea. Israel sai muito à frente nesta área da batalha tecnológica. Por quê? Porque desenvolveu uma série de defesas aéreas em camadas que combinam forças para serem muito mais eficazes do que a abordagem heterogênea do Irã. A principal estratégia de defesa aérea de Israel compreende um trio de sistemas: o Arrow, a funda de David e o domo de ferro. Cada um tem um propósito específico. O sistema Arrow é capaz de interceptar ameaças aéreas a uma distância de quase 1.500 milhas, tornando-o o principal sistema de Israel para lidar com mísseis balísticos. David Sling tem um alcance de 186 milhas, o que é ideal para ameaças de médio alcance, enquanto o domo de ferro pode eliminar alvos a até 43 milhas e meia de distância. É ideal para drones e quaisquer mísseis que consigam atravessar as duas primeiras camadas. Complementando este trio de sistemas, temos a defesa de área de alta altitude terminal, ou bateria Terminal High Altitude Area Defense, que Israel recebeu dos Estados Unidos da América em outubro do ano passado. Essa bateria Terminal High Altitude Area Defense fica entre o David's Sling e a cúpula de ferro, com um alcance de cerca de 124 milhas. Ademais, há mais por vir. Israel testou em combate uma arma de defesa aérea a laser chamada Feixe de Ferro, que é capaz de atingir uma variedade de alvos aéreos em curta distância. Temos um vídeo que abrange tudo sobre o Feixe de Ferro, então confira para saber mais. Os sistemas de defesa aérea de Israel são modernos, estratificados e extremamente eficazes, contrastando com a abordagem iraniana. É também aqui que o menor tamanho de Israel, que seria uma desvantagem em uma guerra terrestre, se transforma em um enorme benefício. O Irã tem muito mais território para cobrir com suas defesas aéreas. Israel tem muito menos, permitindo que ele crie a abordagem focada que usa para derrubar a maioria dos mísseis e drones iranianos do céu. As defesas de Israel não são 100% eficazes. Nada realmente pode ser.
Mas tanto o Arrow quanto o Iron Dome acredita-se terem taxas de sucesso de cerca de 90%, o que é enorme em uma batalha aérea. Mísseis e drones são outra área onde a tecnologia terá um grande impacto no conflito entre Irã e Israel. Com mísseis, o Irã novamente adota uma abordagem de quantidade sobre qualidade. Segundo o professor Michael Clark, da Sky News, Israel crê que o Irã está produzindo cerca de 300 novos mísseis mensalmente. Ele também aponta que as estimativas atuais sugerem que o Irã tem entre 2.000 e 3.000 mísseis. Um arsenal construído quase exclusivamente para contrapor a ameaça representada por Israel. A grande quantidade de mísseis do Irã tem o objetivo de sobrecarregar as defesas aéreas avançadas de Israel através de volume puro. É uma estratégia inteligente, pois, mesmo com a eficácia do Domo de Ferro e outras defesas de Israel, eles ainda precisam de seus próprios mísseis. Esses mísseis são tanto finitos quanto caros. O Irã espera usar a quantidade para reduzir os estoques de mísseis de defesa aérea de Israel, deixando o país vulnerável a ataques. O Irã também parece possuir mísseis avançados em seu arsenal. A Associated Press News relata que um oficial militar israelense não identificado declarou em 19 de junho que o Irã disparou um míssil contendo múltiplas ogivas contra Israel pela primeira vez durante sua resposta à Operação Linha Ascendente. Esse míssil pode ser o Khorramshahr, que o Irã afirma ter testado pela primeira vez em 2017. É outra arma derivada, esta baseada em um míssil norte-coreano, relata a Associated Press News. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais afirma. Além disso, as múltiplas ogivas podem ser uma referência a submunições, em vez de múltiplos veículos de reentrada direcionados independentemente. Tecnologia. Ainda assim, é um golpe pesado que, combinado com o grande número do Irã, pode causar sérios danos se passar pelas defesas aéreas de Israel. Israel está longe de ser indefeso no que diz respeito a mísseis. Além dos mísseis avançados usados em seus sistemas de defesa aérea, possui vários tipos de mísseis capazes de atingir o Irã. O Harpoon de lançamento marítimo será útil se o conflito entre Irã e Israel assumir um componente naval. O mesmo se aplica ao Gabriel, porém, os mísseis Jericho de Israel representam a maior ameaça ao Irã, ao menos em termos de lançamento terrestre. Acredita-se que os mísseis Jericho 2 e Jericho 3 sejam capazes de carregar ogivas nucleares e tenham alcances enormes. O Jericho 2 tem alcance de até 1.500 km, suficiente para atingir o Irã, enquanto o Jericho 3 em serviço, desde 2011, provavelmente tem um alcance entre 4.786 e 6.501 km. Acredita-se que ambos sejam Mirvis autênticos. O Irã precisa se preocupar com eles, porque Israel já destruiu suas defesas aéreas, o que significa que o Irã pode não ser capaz de fazer muito para se defender, se Israel optar por usá-los. Uma área em que o Irã pode ter uma vantagem tecnológica é nos drones. Israel tem drones. O problema, supondo que se importe em trazer drones para a luta, é que não tem muitos deles. Isso é de acordo com a estatista, que estimou em novembro de 2024 que as Forças de Defesa de Israel, ou Forças de Defesa de Israel, têm 1.105 drones militares em seu arsenal, que usa para operações de reconhecimento e combate. O Irã tem muito mais, no entanto. Neste caso, sua abordagem de quantidade sobre qualidade faz sentido. A joia na coroa de fabricação de drones do Irã é o Shahid e suas múltiplas variações. United Against Nuclear Iran cita o ex-oficial de operações da CIA, Bernard Houston, afirmando que o Irã é capaz de construir cerca de 100 Shahids por mês a um custo de cerca de $20 mil por unidade. Isso é muitos drones. Um ano de produção dá ao Irã mais drones do que o Forças de Defesa de Israel possui. As chances são de que agora existam milhares de Shahids nos estoques do Irã. O Hamas também utiliza drones e mísseis para esgotar os estoques de defesa aérea de Israel. Israel está bem ciente dessa disparidade de drones. Portanto, eliminar locais nucleares e matar militares iranianos importantes não eram os únicos objetivos desejados. Com a Operação Leão Ascendente,
Israel também mirou várias instalações iranianas de produção de armas, informou o Jerusalem Post em 15 de junho. E é provável que as fábricas que produzem os drones do Irã sejam alvos principais. Por enquanto, o Irã tem a vantagem dos drones e, argumentavelmente, sai na frente quando se trata de mísseis, mas, novamente, suas fracas defesas aéreas estão causando problemas. Se Israel continuar focando nas instalações de produção, o que o Irã tem em seus depósitos agora pode ser tudo o que pode usar para atacar Israel. A seguir, a tecnologia que Israel usou para conduzir a maior parte da Operação Leão Ascendente aeronave. Na superfície, não há uma grande diferença entre as forças aéreas do Irã e de Israel. Este último traz 611 aeronaves para a luta, diz Força Global de Poder com o primeiro tendo 551. O Irã tem 188 caças, comparado aos 240 superiores de Israel. Apesar de ter 74 aviões a mais, Israel lidera na maioria dos outros setores, como tanques, aviões de ataque e helicópteros. No papel, a diferença numérica não garante a dominância aérea de Israel. Lembre-se do comentário do ex-chefe do Mossad. Israel alcançou a dominação dos céus do Irã em menos de 48 horas. Isso ocorreu principalmente porque as aeronaves que Israel pode utilizar são muito superiores a qualquer coisa presente no arsenal do Irã. Clark explica isso ao falar na Sky News. Ele chama os jatos de combate de Israel de arma de escolha, e ele não está errado. Segundo o Royal United Services Institute, Israel utilizou mais de 200 aeronaves de combate, principalmente jatos, nas primeiras 24 horas da Operação Leão Ascendente. Existem jatos de combate furtivos, como o F-15 e F-16 e o F-35. O F-35 é capaz de evitar detecção por radares inimigos. Essas plataformas aéreas são ideais para realizar ataques com mísseis de cruzeiro e campanhas de bombardeio. Contra um país como o Irã, que possui defesas aéreas precárias e desatualizadas, o que o Irã oferece como resposta? Não muito, aponta Clark. Os iranianos. Eles operam jatos russos muito antigos. Perderam alguns deles. Não funcionam tão bem. O Times de Israel complementa essa reportagem em outubro de 2024. O Irã possui 9 F-4s e F-5s, um esquadrão de jatos russos, Su-24, e vários F-7, F-14 e Mikoyan Gurevich, 29S. Esses jatos de combate são da década de 1980, ou anteriores, e não se equiparam à potência do F-35. Sem mencionar os antigos F-15 e F-16 que Israel pode utilizar. A idade desses jatos significa que o Irã também não pode lançar o tipo de campanha aérea contra Israel que foi usada na Operação Leão Ascendente. Israel poderia tentar, mas suas avançadas defesas aéreas seriam capazes de abater muitos desses jatos. Além disso, Israel tem a opção de implantar seus caças muito superiores para lidar com qualquer entrada do Irã. É a falta de força nesta força aérea que levou o Irã a focar tão intensamente em seus estoques de mísseis e drones, aponta Clark. Embora o alcance desses mísseis coloque Israel e centenas de bases dos Estados Unidos da América na mira ao redor da região, eles também indicam um país que é um pônei de um truque só. Em uma guerra aérea que envolve jatos de combate, armamentos que eles podem lançar e defesas aéreas avançadas. Finalmente, há o golpe final. A arma que poderia ser implantada hoje e acabar com o conflito Irã e Israel em questão de horas. Armas nucleares. Israel iniciou a Operação Leão Ascendente principalmente para impedir que o Irã obtivesse uma arma nuclear. O que Israel convenientemente ignora é que possui um arsenal nuclear próprio. O fato nunca é oficialmente reconhecido, pois a doutrina nuclear ambígua de Israel é nunca confirmar ou negar a presença de armas nucleares em seu território. Mas a maioria dos especialistas acredita que eles as têm, e que tem mais do que o suficiente para apagar o Irã do mapa se sua enorme vantagem tecnológica não for suficiente para fazer o trabalho, a iniciativa de ameaça nuclear,
ou Iniciativa de Ameaça Nuclear, diz que Israel é estimado ter 90 ogivas nucleares, incluindo ogivas que podem ser embaladas nos mísseis Jericho mencionados anteriormente e bombas nucleares que podem ser disparadas de seus submarinos da classe Dolphin 1 e Dolphin 2. Além disso, a Iniciativa de Ameaça Nuclear afirma que Israel possui material para construir até 300 bombas nucleares, podendo ir além se desejasse. Note o uso repetido de palavras como estimado e acreditado. Ninguém sabe ao certo o que Israel tem, pois o país mantém seus lábios coletivamente selados quando se trata de seu arsenal nuclear. Quanto ao Irã, não é segredo que ele quer uma arma nuclear. Seu problema, pelo menos no contexto de uma guerra contra Israel, é que ele não as possui. No entanto, o Conselho de Relações Exteriores diz que o Irã tem uma longa história de tentativas de desenvolver armas nucleares em segredo, o que frequentemente o coloca em violação de seus próprios compromissos internacionais. Certamente, o Irã tem o conhecimento necessário para enriquecer urânio ao ponto de poder construir uma ogiva nuclear, além da infraestrutura necessária para isso. Não é surpreendente. Os programas nucleares do Irã, que incluem energia e armas, têm cerca de 50 anos. Ainda assim, ele não possui ogivas nucleares e pode não ser capaz de desenvolvê-las por um bom tempo. Durante a Operação Leão Ascendente, diversos locais nucleares iranianos essenciais e muitos cientistas cruciais para seus programas nucleares foram alvejados. Israel está tentando impedir que o Irã desenvolva armas nucleares, mantendo-se como a única nação do Oriente Médio com esse armamento. No fim, este é um conflito entre dois países com abordagens radicalmente distintas para a guerra. O Irã está bem equipado para uma guerra terrestre e provavelmente conseguirá desgastar Israel em um conflito de atrito nesse cenário. Contudo, uma guerra terrestre não ocorrerá até que Israel esteja totalmente confiante de que o Irã foi suficientemente enfraquecido para enviar tropas ao solo. Em vez disso, este é um conflito que está sendo travado e continuará a ser travado, quase exclusivamente no ar. E nesse domínio, a tecnologia de Israel é muito superior à do Irã. Mesmo nas áreas onde o Irã tem uma vantagem numérica, como seus arsenais de mísseis e drones, Israel pode contra-atacar com defesas aéreas superiores e sua força aérea muito mais poderosa. Então, Israel será capaz de fazer valer essas muitas vantagens tecnológicas? Ainda é cedo para dizer, mas os primeiros sinais parecem favoráveis a Israel. Ainda assim, há um longo caminho a percorrer. O que estamos vendo agora entre Israel e Irã é apenas o começo. Uma tempestade de fogo se aproxima, como você verá em nosso vídeo sobre os próximos passos do conflito. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais comentários atualizados sobre os últimos desenvolvimentos no Oriente Médio.